Agora, gente, vejam bem, de novo é um C, só que agora ele se chama partícula passivadora. E de novo eu vou pedir para vocês, vão lá na aula de verbo, que tem tudo isso explicado. Como que é partícula passivadora e como é o índice de indeterminação do sujeito. Então vão lá e aprendam, reaprendam, né? Então vejam bem, o que acontece com o C partícula passivadora? Ele vai aparecer, o nome já está dizendo, a passivadora, então ele aparece na voz passiva sintética e não na analítica. O C vai fazer o papel do verbo ser e o verbo concorda com o sujeito paciente na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Mas lembre-se, para ter voz passiva, nativa, tem que ter objeto direto. Por isso, quando você vira a frase verbo mais o C e mais alguma coisa escrita, você vai tampar o C e vai colocar um ele ou eles, que pode ser singular ou plural, e vai achar objeto direto. É aí que está a diferença. O C, índice de determinação do sujeito, quando você tira o C, você só pode achar objeto indireto, adjunto adverbial ou predicativo do sujeito. Aqui não. Aqui, quando você tampar o C e colocar ele ou eles, você vai encontrar objeto direto. Mas, sem o C, ele era objeto direto. Com o C, ele vira sujeito paciente. Por isso que está dizendo sujeito paciente no singular ou no plural. Ele era o objeto direto da voz ativa. Aí está a grande diferença. Então vejam bem. Ouviu-se a melodia. Tem o C e o verbo está no singular. Vou tampar o C e vou dizer, ele ouviu a melodia. A frase ficou perfeita. O verbo ouvir não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado. Então, eu vou fazer uma pergunta. Ele ouviu o quê? Sem o C, quando eu faço a pergunta, ele, que é sujeito, ouviu o quê? A melodia passa a ser objeto direto. Mas quando eu devolvo o C, ele fala, opa, não sou mais objeto direto. Eu virei sujeito paciente. Estou no singular, então o verbo tem que ficar combinando comigo no singular. E esse C ganha o nome de partícula passivadora. Por quê? Porque está subentendido. A melodia foi ouvida por alguém. Então, isto aqui é uma voz passiva sintética. Então, a grande diferença da terceira, do C apassivador, para o C, índice de indeterminação do sujeito, é que no índice de indeterminação do sujeito, nunca vai poder achar o objeto direto. E no passivador, tem que achar o objeto direto. Por quê? Porque é o objeto direto que vira sujeito paciente. Por isso, que quando eu tampo o C, ele ouviu o quê? A melodia é objeto direto. Devolve o C. A melodia foi ouvida por alguém. Então, ele vira o sujeito paciente. Segunda grande diferença entre a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito é que o verbo admite as duas coisas. Terceira do singular e terceira do plural. Por quê? Porque o sujeito, se estiver no singular, vai pedir o verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, vai pedir o verbo no plural. Esta é a grande diferença. Então, quando você vira o verbo no singular, você tem que parar e pensar, porque ele pode ser os dois. Mas quando o verbo estiver no plural, índice já foi descartado, ok? Então, vamos para cá. Criam-se aves. Quando eu vejo o C, eu tampo o C e vou falar, eles criam aves. Perfeito. Criar não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado. Que pergunta eu faço? Eles criam o quê? Aves. Sem o C, aves é o objeto direto. Devolve o C, ele vira sujeito paciente. Ele está no plural. Exige o verbo no plural.
Então, criam-se aves, quer dizer que aves são criadas por alguém. Mesmo que você fale errado, aves foram criadas por alguém, aves serão criadas por alguém, não importa. Mesmo que você fale o tempo verbal errado, você fez a voz passiva. Então, está me dizendo, o ser tem que ganhar esse nome, partícula apassivadora. Colheram-se flores, tem o ser e o verbo está no plural. Se fosse na prova, você já ia falar, não pode ser índice, porque índice só aceita singular. Agora, vamos ver se é apassivador. Eles colheram aves. Ficou frase bonitinha. Colher está na lista do CFPACT? Não. Perdeu o significado? Não. Então, eu vou fazer a pergunta. Eles colheram o quê? Flores. Era objeto direto, sem o ser. Quando eu devolver o ser, ele passa a ser sujeito paciente. Está no plural, então quer dizer que o verbo tem que concordar. Sujeito no plural, verbo no plural. E na voz passiva sintética, analítica, eu vou dizer, flores foram colhidas por quem? Por alguém que a gente não sabe quem é. Então, toda vez que o verbo estiver no plural e mais o ser, você já elimina índice de indeterminação do sujeito. Mas para ser partícula passivadora, você tem que tampar o ser e achar o objeto direto. Aí sim, você tem certeza de que achou a partícula passivadora. Então aqui eu posso falar, ouviram-se as melodias. Aqui eu posso dizer, cria-se ave. E aqui eu posso dizer, colheu-se flor. Tá vendo? Eu posso usar singular e posso usar plural. Por quê? Porque ele é partícula apassivadora. Para o vídeo não ficar longo e cansativo, no próximo vídeo nós vamos treinar as frases, ok? Compartilhem, ajudem o Brasil a aprender português.